Especial da Hora. Oferecimento Hora Telecom. Sua conexão com o agora. Olá, boa tarde. Nós estamos quase chegando ao finalzinho de setembro, um mês que se vestiu de amarelo com o objetivo de chamar a atenção para um problema de saúde pública que é o suicídio. No Brasil, a cada 1 hora alguém tira a própria vida. E isso acontece por vários motivos. Por isso, ao longo de todo esse mês, são discutidas formas de prevenção que possam ajudar a diminuir o sofrimento de quem acaba tirando a própria vida na tentativa de acabar com a dor psíquica que sente. Neste programa especial da Hora, nós vamos conversar com o psicólogo Carlos Aragão, que é mestre e doutor pela Universidade de Brasília. Vamos conhecer também o trabalho voluntário feito pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, que atende pessoas com ideação suicida. Portanto, fique ligado com a gente. Boa tarde, doutor Carlos Henrique. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Cláudia. Eu que agradeço a oportunidade. Eu queria começar desmistificando o tabu que existia até então de que não se podia falar sobre suicídio. Hoje, ao contrário, as pessoas entendem que é preciso falar e levar um esclarecimento às pessoas. É verdade. Esse tabu, ainda hoje, ele existe, mas felizmente ele tem diminuído bastante, inclusive com campanhas como o Setembro Amarelo. Veja, a questão do suicídio é uma questão extremamente complexa e talvez por isso tenha se criado ao longo do tempo, né, um tabu de que não se pode falar. Mas ao contrário, né, como todos os jargões de campanhas de prevenção do suicídio, se fala que falar é a melhor solução. A questão específica em relação ao suicídio é que nós não podemos ou não devemos falar de qualquer forma, né? Há critérios estabelecidos por instituições como a Organização Mundial de Saúde, a Associação Brasileira de Psiquiatria, para que nós tenhamos alguns cuidados ao falar na mídia ou em palestras ou para o grande público, para que não exista um efeito de contágio, né, que nós chamamos de efeito Werther, principalmente em relação a jovens vulneráveis. Nós sabemos, isso baseado em evidências, que notícias ambíguas, notícias sensacionalistas... Ou quando elas são romantizadas. Romantizadas ou glamorizadas, que muitas vezes mostram locais onde as pessoas tiram as suas vidas, ou mostram métodos pelos quais as pessoas tiram as suas vidas. Ou seja, tudo isso é deletério e, portanto, nós temos que ter esses cuidados. Mas não é verdade, tanto que nós estamos falando aqui, nós temos que falar, mas falar de uma forma tranquila, responsável, para que as informações baseadas em evidências e informações de qualidade cheguem ao grande público. E aí eu lhe pergunto, o que predispõe a um comportamento como esse? Há componentes genéticos e também socioambientais, espirituais? Qual é o conjunto que se forma até que a pessoa tome essa decisão? Tem 2 palavras muito importantes quando nós falamos do fenômeno ou do comportamento suicida. A primeira, complexidade. E a segunda é que o suicídio é um fenômeno multideterminado. Portanto, o suicídio é um fenômeno extremamente complexo e multideterminado. O que significa dizer que ninguém tira a sua vida por um único fator. Como muitas vezes o senso comum coloca, às vezes até a própria mídia, que não tem essa informação, coloca que alguém chega ao ponto de tirar a sua vida por uma única causa. Isso não é verdade, pelo menos nós não temos evidências de que isso ocorra. O suicídio é fruto de uma interação complexa de diversos fatores. Fatores psiquiátricos, psicológicos, emocionais, ambientais, culturais, sociais, econômico-financeiros e religiosos. Quer dizer, isso não quer dizer que um caso de suicídio precise conter todos esses fatores, mas provavelmente não será um só. Então, a interação de alguns desses fatores que um dia pode levar alguém àquele túnel do sofrimento grave e que, se ele evolui nesse túnel, passando pela ideação suicida, que é quando ele começa a pensar em morte, se ele evolui negativamente nesse processo, ele começa a pensar na própria morte, mais um passo adiante, ele começa a planejar a própria morte,
uma boa parte dos casos de suicídio são planejados, e se isso evolui negativamente, ou seja, a pessoa não pede ajuda ou se pede e não consegue, muitas vezes o túnel se fecha e é quando ela, de fato, faz uma tentativa de suicídio. Nesse período de preparação da própria morte, a pessoa costuma deixar pistas que possam ser perceptíveis por quem está à volta? Esse é um dado importante, mas que temos que tomar cuidado quando nós falamos dele. Nós sabemos que uma parte das pessoas que tiram suas vidas, de alguma forma, sinalizam. Só que esses sinais nem sempre são claros, nem sempre são verbais. Às vezes são, mas nem sempre. Então, muitas vezes são sinais, quando ocorrem, né, porque isso não é generalizado, mas quando ocorrem, muitas vezes são subliminares, são sutis. E, por exemplo, o excesso de melancolia. Excesso de melancolia, por exemplo, você pode, né, se a gente for falar de alguns sinais que não necessariamente querem dizer que alguém vai tirar a própria vida, mas que podem dizer que alguém está em sofrimento. Podemos citar mudanças bruscas de comportamento, tristeza profunda, isolamento social, anedonia, que é quando as pessoas vão perdendo o prazer em atividades nas quais tinham prazer anteriormente, crises frequentes de choro sem motivos aparentes, falar muito em morte, agressividade e irritabilidade excessivas, aquelas frases melancólicas que muitas vezes são colocadas não só, né, no entorno da pessoa, mas muitas vezes nas próprias redes sociais, como minha vida não tem mais sentido, eu sinto um grande vazio, né, eu não tenho mais projetos, né, esse mundo não é mais para mim, eu só quero sumir para nunca mais voltar. Ou seja, além de um quadro que isso, na evolução do sofrimento grave, um quadro de desamparo, de desesperança e, pior ainda, de desespero. O desespero humano é o último elo dessa cadeia do comportamento suicida. Então, repito, não quer dizer que um desses sinais ou mais queiram dizer que alguém vai tirar a própria vida, mas possivelmente eles podem sinalizar que alguém não está bem, que alguém pode estar em sofrimento, às vezes até em sofrimento grave. Então, imagino que a regra deveria ser, ao menor sinal de sofrimento, ou o seu próprio ou o do outro, estenda a mão, escute e ofereça ajuda. Doutor Carlos Henrique, o senhor tocou num ponto aí que é a verbalização dessa vontade. Há um senso comum, que hoje já não se leva mais em conta, que dizia que a pessoa que quer se matar não vai dizer, não vai falar. E às vezes ela fala, né? Muitas vezes fala, muitas vezes expressa verbalmente, né? Muitas vezes não. Mas muitas vezes também sinaliza dessas outras formas, mais sutis, né? E, repito, isso não é generalizado, mas isso pode ocorrer. Então, na nossa rotina, né, no nosso dia a dia, muitas vezes isso de fato não é perceptível, né? Não é por má vontade das pessoas, afinal de contas, se você gosta de alguém, se você percebesse, né, você possivelmente iria oferecer ajuda. Mas o que eu destaco é uma atenção um pouco mais apurada, né? Esses tempos de pandemia que nós estamos convivendo mais próximos, talvez seja um momento pródigo para a gente perceber um pouco mais uns aos outros. Então, não é fácil, nem sempre é perceptível, mas, repito, ao menor sinal de sofrimento do outro ou o seu próprio, ou você pede ajuda ou ofereça ajuda, porque pedir ajuda é um dos maiores fatores de proteção que nós temos. E essa ajuda que a gente oferece pode ser simplesmente a escuta do outro? Cláudia, eu penso que, não só eu, mas a escuta qualificada, né, não é qualquer escuta, uma escuta qualificada, despretensiosa, livre de julgamentos e de preconceitos e de doutrinas, eu penso que é o primeiro e mais importante passo para você ajudar alguém. Tem uma palavra-chave na relação de ajuda que é vínculo. Ou seja, qualquer relação só prospera se o vínculo for sólido. Qualquer relação. Então, à medida em que você vê alguém, principalmente em sofrimento, e que você se dispõe a escutá-la de forma genuína, né, olhando no olho, com o tempo necessário, né, sem olhar no celular, coisas dessa natureza, então é aí onde, se existe algum vínculo, ele se fortalece, e se não existe, ele é criado. E esse vínculo vai ser muito importante, porque eu não vou falar para você das minhas dores mais íntimas,
se você não estiver disposta a escutá-la ou escutá-las, né? Esse é um ponto fundamental. Aí é a história do trabalho do CVV. Por falar em CVV, doutor Carlos Henrique, eu queria pedir licença ao senhor para a gente ouvir o depoimento do coordenador de comunicação do Centro de Valorização da Vida, que presta um trabalho fantástico, justamente escutando essas pessoas que muitas vezes não têm a quem recorrer. Então vamos ouvir o que diz o Eider Mendes. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, é uma ONG, uma instituição sem fins lucrativos, que trabalha sob forma de voluntariado, dando apoio emocional às pessoas do Brasil inteiro. Ela foi criada em 1962 em São Paulo e de lá para cá somam mais de 120 postos em todo o Brasil. O Centro de Valorização da Vida presta apoio emocional às pessoas de forma empática, sem julgamentos, sem críticas, de forma anônima e sigilosa. O que as pessoas conversaram com nossos voluntários fica só entre ela e o nosso voluntário. Atendemos em todo o Brasil através do telefone 188, é um número fácil de gravar. A ligação é gratuita, disponível a todos os municípios do país. E quem não dispuser de telefone pode ainda entrar em contato com o CVV através de chat, um bate-papo, através de nosso site, o cvv.org.br. Bom, a gente viu aí um exemplo de uma instituição sem fins lucrativos que trabalha na base do voluntariado. Inclusive, o doutor Carlos Henrique foi voluntário do CVV, né? Fui, Cláudia, durante 3 anos, e até hoje eu mantenho um vínculo muito forte com o CVV, e digo a você, como digo em todas as oportunidades, que a minha maior escola de escuta, se hoje eu posso dizer que eu tenho alguma qualidade na minha escuta, eu devo ao CVV. Então, mais uma vez, a escuta, na minha opinião, é o ponto inicial de uma relação de ajuda que pode prosperar. Claro que aí, por quê? Porque quando você escuta alguém, você, depois da narrativa dessa pessoa, agora, para perguntar para a pessoa, para falar da sua dor, né, para você se disponibilizar, você precisa estar preparado e disponível para escutar, para ter tolerância ao discurso de sofrimento da pessoa, senão é melhor não perguntar, né? Mas, à medida em que você se dispõe a escutá-la, a narrativa dela te dá a matéria-prima para que você saiba se você, com a sua escuta, já ajuda, se já é suficiente, ou se por acaso já é um caso, se por acaso já é uma situação mais grave e que você precisa encaminhar aos profissionais de saúde mental. Mas você só vai saber disso, você só vai ter essa noção à medida em que você escuta alguém. Agora, doutor Carlos Henrique, vamos ser assim bem prático, tentar ajudar a quem quer ajudar outras pessoas. Imagine que alguém conhece uma pessoa próxima que está passando por essa dificuldade e ela se dispõe a ajudar. Como ela deve se comportar? Que tipo de palavras ou de perguntas ela deve fazer? Bom, eu vou retornar à questão da escuta, ou seja, primeiro, você deve dedicar a ela, né, um tempo necessário, porque eu não vou falar para você das minhas dores mais íntimas, das minhas questões mais profundas, se você tem 2 minutos e olha no celular e eu não vou falar. É difícil isso, né? Intimida então, até, né? Intimida e quebra o vínculo. Então, eu preciso de um tempo necessário, de um ambiente, não necessariamente um ambiente hermeticamente fechado, mas que você tenha um ambiente razoavelmente privado para que a pessoa possa te falar. Muito bem, à medida que isso acontece, a pessoa vai te falar algumas coisas que podem ser muito importantes. Eu recomendo que, numa situação como essa, você faça perguntas abertas, né? Tipo? Por exemplo, tem um grande nome dos estudos de prevenção de suicídio do século XX, um psicólogo americano chamado Schneiderman. Ele dizia o seguinte: numa hora em que você se defronta com alguém em sofrimento grave, pergunte 2 coisas a ela. Primeiro, onde está doendo em você? Me fala da tua dor. Né? Onde dói? Escuta. E depois, diz o Schneiderman, me fala como é que eu posso te ajudar. Como é que eu posso te ajudar? Eu complemento dizendo o seguinte: conta comigo, porque eu me importo com você. Uma pessoa em sofrimento, aliás, todos nós, mas ainda mais alguém em sofrimento, tudo que alguém precisa é saber que alguém se importa com ela. Então, eu acho que as 2 perguntas do Schneiderman, com esse complemento, dizer, conta comigo, eu me importo com você. Isso é muita coisa,
é muita coisa. Pode não ser tudo, mas é muita coisa. E a partir daí, você vai saber se aquilo é suficiente ou se você precisa da rede de suporte, né, que envolve família, amigos, igreja para quem tem alguma fé, os grupos dos quais a pessoa faz parte, ou, se é algo mais grave, sem dúvida alguma, procurar os profissionais de saúde mental, que são os psiquiatras e psicólogos. Essa questão da espiritualidade nós vamos falar depois dos comerciais. Você fica ligado com a gente. A maior cobertura do Piauí é hora, todo lugar tem. Campo Maior, José de Freitas, em Luzilândia, Amarante também, em Teresina tem. É Zona Norte, Sul e Leste, tem na Zona Sudeste. A maior cobertura do Piauí é hora, todo lugar tem. Em Panorama e Barras tem regeneração, é Parnaíba, Esperantina, Luiz Correia e Timon. A melhor do Piauí é Hora Telecom. A maior cobertura do Piauí é hora, todo lugar tem. Ligue 2106-0200. Transforme seus planos em realidade. Jeep Compass e Renegade 2021 com descontos de até 33,60% para PCD e até 18% para produtor rural e CNPJ. São os últimos dias. Jeep Renegade STD 1.8 PCD por apenas R$ 67.739. Jeep Compass Sport 2.0 Flex por apenas R$ 109.872,30. Jeep Compass Limited 2.0 Diesel por apenas R$ 161.285,80. Mantenha vivo o seu espírito Jeep. United Car. Especial da Hora. Oferecimento Hora Telecom. Sua conexão com o agora. Estamos de volta com o Especial da Hora, falando sobre o Setembro Amarelo e as formas de prevenção ao suicídio. Eu estou conversando com o doutor em psicologia, Carlos Henrique Aragão. Doutor Carlos, a gente falava no bloco anterior sobre espiritualidade e eu lhe pergunto, quem professa algum tipo de fé, independente da religião, estaria mais protegido ou não? Em tese, sim, né? Eu penso que a fé deveria ser sempre um fator de proteção, mas muitas vezes uma fé fundamentalista, imatura, eu diria, ela também pode ser um fator de risco. Então, sem dúvida alguma, que as pessoas que têm a sua fé, que amadurecem na sua fé... tem uma vida de comunidade paroquial. Que tem uma vida de comunidade, sem dúvida alguma, isso faz parte do que a gente chama de rede de suporte social. Então, a fé, muitas vezes, ela pode e deve trazer algo de esperança, né? E a desesperança é um dos principais fatores de risco para sofrimento grave e muitas vezes para suicídio. Portanto, deveria ser sim, né? Agora, temos que tomar cuidado porque dependendo de como você professa a sua fé, que você vive a sua fé, isso também pode virar fator de risco. Mas, sem dúvida, deve ser um fator de proteção. Por falar em esperança, chama atenção o número de jovens que tentam o suicídio. É um momento da vida que deveria ser um momento de esperança, de sonhos, de projetos para o futuro. Por que essa incidência tão alta nessa faixa etária? Esse é um ponto, na minha opinião, chave, crucial para nós pensarmos o que está acontecendo, né, no nosso mundo. Porque se você pega dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde, a gente vê que não é de hoje, que o suicídio é a segunda principal causa de morte na população entre 15 a 29 anos. Olha só que absurdo. No Brasil, talvez a terceira ou a quarta, porque aqui nós temos muitos homicídios. De qualquer forma, exatamente como você falou, isso é algo que me chama muita atenção na clínica. Porque quando eu estou diante de um garoto ou de uma garota de 13, 14, 15 anos, com um olhar opaco, sem brilho, que você pergunta, né, para esse garoto ou para essa garota o que ela está sentindo, ela diz que não sabe se está quente ou se está frio, se a vida está boa ou se não está. É como se estivesse entorpecida diante de um quadro de vazio que é completamente paradoxal em relação ao que você falou, porque seria um momento em que os olhos deveriam estar brilhando, né, os hormônios pulsando. Momento de descobertas. De descobertas, né, de projeções, de expectativas, de descobrir o mundo.
E aí dói, de fato, né, você vê muitos deles, né, com esse olhar opaco. Agora, como sempre, né, um quadro como esse, ele é sempre multideterminado, né? As pessoas não nasceram necessariamente dessa forma. Você pode até ter um traço hereditário, né, uma predisposição a algum transtorno, alguma coisa. Mas muito disso, na minha opinião, também é fruto da formação dessa pessoa. Então, há algumas questões que eu quero destacar aqui, que me parecem fatores de risco quando estão ausentes e importantes fatores de proteção quando estão presentes na vida de uma criança ou de um adolescente. Primeiro, a prática sistemática de esportes. Isso seria um fator de proteção? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Veja só, o que a gente mais escuta hoje referente às novas gerações? Esses meninos têm pouca tolerância à frustração. Você já deve ter escutado isso. Pouquíssima, né? E eu escuto isso com muita frequência. Claro, isso deveria também ser trabalhado em casa, mas a prática do esporte, a atividade física, mas a prática sistemática do esporte, ela vai ensinar a pessoa a ganhar e a perder. Disciplina. Noções de disciplina, noções de hierarquia, a tolerar frustração, a tolerar decepções, a valorizar suas conquistas. E também na prática de esportes, as pessoas deixam uma carga de angústia e de ansiedade. Segundo eixo, na minha opinião, o contato direto com a natureza. E a minha percepção é que as novas gerações estão crescendo apartadas do contato direto com a natureza. Trancadas em apartamentos, ou então vão para shoppings. Enfurnadas em ambientes fechados, principalmente imersas no mundo virtual, em celulares, em games, muitas vezes games violentos, essa coisa toda. Muito bem. Isso, para mim, traz um prejuízo muito grande, porque a natureza, ela é fonte do lúdico, é fonte do ócio, ou seja, é onde você pode praticar o ócio, né? E a nossa garotada, me parece que, claro, em alguma medida, tem uma agenda quase de um executivo de multinacional, né? A exigência para esses meninos é quase de uma disciplina espartana. Portanto, a natureza, ela pode trazer o lúdico, o ócio, ela pode trazer transcendência, ela pode trazer energia. Fundamental, na minha opinião. E o terceiro eixo, não menos importante, é a qualidade do sono. Eu recomendo que você, seja com você próprio ou diante de alguém que não esteja bem, a primeira pergunta, na minha opinião, é: como você está dormindo? Uma pessoa que não tem um bom padrão de sono, que significa dizer uma quantidade de horas com a qualidade do sono que deem a você a condição de acordar no outro dia reparado para enfrentar os desafios daquele dia. Uma pessoa sem dormir, claro que eu não estou falando daquelas noites mal dormidas que todos nós temos diante de alguma adversidade, estou falando como regra. Uma pessoa sem dormir, ela perde o equilíbrio motor, o equilíbrio psíquico, perde concentração, memória, ela compromete as relações porque ela fica mais irritada, mais agressiva, ou seja, o rendimento acadêmico, o rendimento profissional, tudo é comprometido por um padrão de sono ruim. Para mim, uma base de boa qualidade de vida é um bom padrão de sono. Então, esporte, natureza e sono estão, na minha opinião, no eixo... Um tripé que fortaleceria. Um tripé que fortaleceria um desenvolvimento saudável. E é o que eu vejo em relação aos garotos e garotas. Os três eixos estão comprometidos. E eu pergunto ao senhor, e a relação familiar? Onde é que ela entra nessa composição? Porque o que a gente vê hoje muito também, pai e mãe estão trabalhando não apenas de manhã e de tarde, mas de manhã, de tarde e de noite. E tem pouco tempo para esse convívio familiar, doutor Carlos. É verdade. Aí a gente poderia pensar em diversas perspectivas. A primeira delas é que os pais, né, os cuidadores, se culpam muito por causa dessa falta de tempo. Agora, os gregos já falavam, né, que nós temos o tempo cronos, né, o cronológico, e o kairos, que é um tempo qualitativo. Não dá para a gente imaginar que na rotina que nós temos hoje, com as exigências que nós temos hoje, que nós vamos ter o dia inteiro disponível para os nossos filhos. Não vamos, né? Ou seja, é um dado de realidade. Agora, é melhor você ter 1 hora por dia com seu filho, claro que eu estou falando num tempo aqui, né, cabalístico, mas hipotético.
1 hora com tempo de boa qualidade... Consistência e atenção. É muito melhor do que um dia inteiro de um tempo sem qualidade, truncado, conflituoso, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa entender dentro da nossa rotina, o que nós podemos aproveitar para dedicar aos nossos filhos aquele tempo, mas aquele tempo, de preferência, deveria ser um tempo kairos, um tempo de qualidade. De afeto. Então, assim, isso gera uma caricatura de uma família moderna em que os pais trabalham muito, muitas vezes exigidos pelos próprios filhos, para dar conta de tudo que precisam, dar um padrão de vida o melhor possível, que é uma atitude nobre, mas muitas vezes isso vira fator de risco. Então, as pessoas chegam em casa, não têm, né, tempo ou tolerância ou disponibilidade para esse tempo, né, de qualidade. E aí, muitas vezes, se culpam por isso e, ao se culparem, acabam compensando um erro com o outro. Muitas vezes, para quem tem, né, recursos financeiros, dando tudo que as crianças querem, né, não estabelecendo limites. E então, essa é uma engrenagem muito perigosa porque, independente do tempo que você tem, eu acho que essa qualidade de afeto, né, essa perspectiva de olho no olho, de abertura ao diálogo, que não quer dizer permissividade, de estabelecer alguns limites, de perceber como esses meninos estão fazendo uso da internet, isso é algo gravíssimo. Era outro ponto que eu queria tocar com o senhor. Hoje é praticamente impossível dissociar todos nós, de uma maneira geral. Vamos fazer aqui um exercício de culpa também nosso. Sem dúvida. Mas principalmente com os jovens. Estão o tempo todo conectados com as redes sociais. E até que ponto esse mundo idealizado e artificial das redes sociais pode gerar frustração que leve a um comportamento suicida? Bom, a primeira coisa é que não cabe a mim, ao contrário, demonizar, né, o mundo virtual, as redes sociais ou a tecnologia, de forma nenhuma. A tecnologia nos traz uma série de coisas espetaculares, maravilhosas. Agora, o que eu destaco é a questão do uso excessivo e indevido da tecnologia que ocorre com boa parte dos nossos garotos e garotas. Aliás, com todos nós, em alguma medida. Mas falando do público jovem, há uma série de evidências científicas, né, mostrando que esse uso excessivo e indevido de tecnologia, ele traz prejuízos em sociabilidade, muitas vezes a questão do sobrepeso, da obesidade. A autoestima, né? Porque ele fica se comparando com outros padrões. Exatamente, essa comparação com um mundo que não é real, ela é perversa, né? A história de likes e de você, né, estar o tempo todo carente de algo que não é real. De uma aprovação externa. De uma aprovação. Ou seja, então é um cuidado que nós temos que ter, né? Eu tenho um livro que vai ser lançado em breve, né, que eu tive a honra de escrever a orelha dele, chamado A Geração do Quarto, de um grande amigo e parceiro meu, que é o professor Hugo Monteiro Ferreira, de Pernambuco. E o Hugo fez uma pesquisa em 5 capitais brasileiras com mais de 3.000 jovens, vendo a incidência de comportamento suicida, autolesivo, bullying e cyberbullying. Então, é um dado muito importante. Ele chama a geração do quarto porque esses jovens passam mais de 6 horas dentro dos próprios quartos. Quer dizer, então, repito, não é a questão de não ter uso da tecnologia ou não fazer uso dela, mas eu penso que uma criança, né, com a maturidade que tem, ou a imaturidade que tem, grau de desenvolvimento cognitivo, praticamente iniciando uma jornada existencial sem recursos internos de habilidades sociais e emocionais, resiliência, por exemplo. Então, assim, como você pode, né, entregar para uma criança um celular de última geração sem um mínimo de controle, se é que dá para ter controle? É muito perigoso, muito, muito perigoso. Então, às vezes a conta chega muito cara, né? Então, enfim, é uma questão muito delicada e que os transtornos de ansiedade, os transtornos de humor, os distúrbios de apetite, distúrbios do sono, muitos estão associados a esse uso excessivo e indevido de tecnologia. E o senhor falou em autolesão ou automutilação.
isso pode ser um indício ou um sinal de que pode ter um comportamento suicida lá na frente, doutor Carlos? Sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma, né? A autolesão sem intenção suicida, como nós conhecemos no Brasil, ou melhor, conhecemos como automutilação no Brasil, é um dos principais fatores de risco para comportamento suicida. Né? Os estudos modernos dizem que em torno de 65% da garotada, eu falo garotada porque a prevalência desse comportamento autolesivo, ele se dá da pré-adolescência até o adulto jovem. Então, não que não ocorra na infância ou na velhice, mas é aí onde se dá a grande prevalência. Sem dúvida alguma, a literatura é vasta, mostrando que a autolesão sem intenção suicida é um dos principais fatores para comportamento suicida. Em torno de 65% dessa população caminhará para o comportamento suicida se não for tratada. Bom, e agora, para a gente encerrar rapidamente, que mensagem de esperança a gente pode trazer para essas pessoas que estão passando por dificuldade agora, estão com esse pensamento em mente? Olha, eu penso que a primeira coisa, né, nós precisamos estar atentos a gente e ao próximo. Eu acho que essa é uma condição básica. A segunda coisa nós deveríamos vir com um sensor de fábrica que a gente não vê, que é como se fosse um sensor daquele de termômetro de febre. Ou seja, quando você está lá e o mercúrio acusa que você está com febre, você vai procurar ajuda, vai fazer alguma coisa. Esse termômetro deveria existir em relação ao sofrimento. Ou seja, à medida em que você perceba, em relação a você, que o peso ou fardo da vida, naquele momento, está maior do que o que você pode carregar, peça ajuda. E se você percebe que alguém está nessa situação, ofereça ajuda. Então, a mensagem final é: pedir ajuda é um grande sinal de sabedoria, de astúcia e de inteligência, ao contrário do que muitos pensam, que é um sinal de derrota, de fracasso ou de fraqueza. Pedir ajuda na hora certa, e todos nós, em algum momento, vamos precisar do outro, é um grande fator de proteção. Está aí, portanto, a dica. Muito obrigada ao Dr. Carlos Henrique Aragão. Nós estivemos aqui no Especial da Hora, falando sobre o Setembro Amarelo. Obrigada pela sua companhia. Boa tarde e um ótimo final de semana. Especial da Hora. Oferecimento Hora Telecom. Sua conexão com o agora.